Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Nilson Caldas, que é vice-presidente do SESB. SESB é o Comitê Estratégico Soja Brasil. E o tema da nossa entrevista será 16º Fórum Nacional de Máxima Produtividade de Soja, SESB, safra 2023-24. Fala, Nilson Caldas, como é que você está, meu amigo? Eu estou bem, Divino. E você? Em primeiro lugar, eu gostaria de Excelente. agradecer a oportunidade aqui em nome do SESB de poder participar do Agro e Prosa, uma grande oportunidade aqui da gente poder falar de alta produtividade, falar um pouco do desafio, do 16º Desafio Nacional de Máxima Produtividade e o que nós estamos pensando aqui para o SESB no curto, médio e longo prazo. Pois é, eu estou te encontrando muito. Te encontrei semana passada em Rio Verde, agora amanhã te encontro de novo em São Paulo e vai ser um baita de um evento, com certeza. Eu estou muito empolgado para participar, viu, Nilson? Com certeza, realmente um prazer estar com você aí. Tive aí em Rio Verde, agora aqui nós vamos nos encontrar aqui no fórum aqui em São Paulo. Para nós aqui é uma oportunidade sempre poder levar essa mensagem aí para todos, para os agricultores, para os influenciadores e todo os stakeholders aí da cadeia da soja no Brasil. Meu amigo, eu acompanho o SESB há muitos anos, mas eu gostaria que você explicasse o que é o SESB, o que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, que instituição que é essa? Olha, o SESB é uma OCIP, é uma organização social sem fins lucrativos. A gente foi criado num cenário onde que a soja estava estagnada no Brasil, né? Cerca de 15 anos atrás, a produtividade ela estava ali ao redor de 43 sacas por hectare, e naquela época nós nos unimos aqui, vários profissionais de diversas áreas da indústria, de universidades, da Embrapa, de várias instituições aqui do Brasil, para criar algo para incentivar os agricultores a utilizarem as práticas que já estavam na época disponíveis, as que estão hoje disponíveis no mercado, sempre nesse intuito de aumentar a produtividade da soja no Brasil com sustentabilidade, usando os mesmos fundos que nós criamos na época, lá atrás, os fundadores, né, criaram. Desde a criação do SESB, a régua veio subindo, né? A produtividade não para de subir, mas fica todo mundo mirando naquele número mágico ali, que são 100 sacas, né? Quando é que vai ser normal produzir 100 sacas? Olha, assim, hoje o que é legal é que nós já temos aí muitas áreas que conseguem, muitos produtores ou muitas áreas que já conseguem essas produtividades assim, acima de 100 sacas por hectare. Se eu falar aqui, eu posso estimar, né? Antigamente você falava que, quando nós lançamos ali, a gente falava em produzir 6 mil quilos por hectare, parecia algo irreal. E aí, ao longo dos anos, os agricultores foram quebrando essa barreira, e cada ano que passa a gente vê mais gente, a gente até estabelece ali uma linha de corte para o produtor solicitar uma auditoria no SESB. Nós pedimos que a área seja com a produtividade acima de 95 sacas por hectare. Então, essa é a nossa linha de corte para o agricultor solicitar uma auditoria. Nas últimas safras, a gente tem vindo acompanhado, e nós colocamos uma linha de corte de 90 sacas, porque 90 sacas é muita soja. Porque você pensar que a média brasileira esse ano vai ser em torno de 55, né? Tivemos aí o El Niño, tivemos uma série de desafios. Você produzir 90 sacas é praticamente quase que o dobro. Então, assim, já é uma linha de corte super desafiadora, e ano a ano nós estamos vendo esse número subir. As últimas safras, a gente tem mais de 200 agricultores ali, ou mais de 200 áreas que produziram acima de 90 sacas. Então, acredito que hoje a gente já tem capacidade instalada para realmente quebrar essa barreira dos 100 sacas. E a gente já tem agricultores, seja em talhões, dentro da propriedade, atingindo
essa marca incrível, né? Isso que é muito bom. Então, o nosso intuito aqui é funcionar como nós falamos que é o modelo da Fórmula 1, só fazendo analogia, né? Quando hoje você tem aqui os freios ABS em todos os carros, praticamente. Há alguns anos atrás, esse modelo nasceu na Fórmula 1 e depois ele foi colocado nos carros convencionais. Hoje, no SESB, nós trabalhamos nessa analogia. Então, o desafio é como se fosse a Fórmula 1, onde o agricultor descobre pequenas táticas ali que ele pode usar na sua propriedade e depois ele escala isso para a área comercial, que é o que eu sempre falo, o produtor mais importante do que ser o campeão do Desafio Nacional de Máxima Produtividade é ser o campeão na sua fazenda. Como que você sobe a régua de 55 para 60, para 65, para 70, 90, 80 e até 90, acima de 90 sacas hoje, que a gente já tem agricultor produzindo isso, sabe? Isso que é o grande trabalho nosso aqui. Ô, Nilson, você sabe que a gente sempre vai achar gente para criticar, né? E para colocar defeito nas coisas. E eu já ouvi pessoas falando o seguinte: esse desafio do SESB, esse negócio não funciona, não, porque o produtor pega um talhãozinho lá, pequenininho, gasta um dinheirão naquele negócio, isso não é economicamente viável, produz muito, mas produz muito porque colocou coisa em excesso. É verdade isso? Realmente uma ótima pergunta, porque como eu havia falado antes, a gente tem um processo de auditoria, então essas áreas são todas auditadas. Se o produtor vai produzir mais que 95 sacos por hectare, eles solicitam auditoria, nós mandamos um agrônomo independente lá na propriedade. Hoje, nesses 16º desafio, nós nunca tivemos ninguém contestando esse resultado de se foi o A ou o B. Nós temos uma metodologia ali, temos um protocolo de auditorias. E no final, na hora de elaborar o case, a gente faz o retorno sobre o investimento. A gente vê quanto foi investido, calcula mais ou menos o preço da soja no momento ali da época do desafio. Se vocês olharem lá no case do SESB, lá, o retorno sobre o investimento tem variado aí na faixa de 2,5, 3 para 1. Então, realmente é muito vantajoso produzir mais soja por hectare. E na maioria dos casos, ele não está relacionado a colocar mais adubo, colocar mais investimento por hectare. Ele está muito mais relacionado àquilo que o produtor fez ao longo dos anos. Construção do perfil do solo, construção da física do solo através de cultura de cobertura, o cuidado com a velocidade de plantio, o uso de uma semente com alto potencial produtivo, o uso do manejo fitossanitário no momento adequado e uma série de outras técnicas ali que já estão todas disponíveis aí no mercado. Além da quantidade de sacas produzidas, vocês avaliam outros itens também, como, por exemplo, umidade, qualidade de grãos, tamanho dos grãos? Principalmente assim, essa produtividade, ela segue o padrão, né? Então, você tem ali um padrão, que é o padrão de armazenagem da soja, então ela tem um determinado valor percentual, se eu não estou enganado, é ao redor de 14%, que é o valor Isso. Então, é feito o cálculo, se está a mais, é corrigido para essa umidade de 14, para poder fazer as correções. E uma coisa que nós temos feito aí nos últimos 4 anos, que é muito interessante, é que nós criamos uma metodologia junto com a Fundação EcoMais, que é uma fundação também, um OCIP, como o SESB, e eles criaram uma metodologia que nós chamamos Ecoeficiência, para medir a sustentabilidade dessas fazendas campeãs. Então, a gente tem essa metodologia e nós conseguimos comparar elas. Comparar esses agricultores campeões aqui do SESB com a média do município, com a média do estado, e eles são muito mais sustentáveis. A gente tem ali os critérios onde, como eu falei, eles acabam utilizando praticamente a mesma quantidade de recurso natural por hectare e produzindo muito mais sacas por hectare. Então, no final do dia, eles são mais sustentáveis do que a média. E é isso que nós estamos trabalhando aí para aprimorar esses modelos, para avançar com isso no mercado. Uma coisa que eu acho legal no SESB é que eu acho que ele é bem democrático. Nós temos produtores grandes, mas temos produtores pequenos também. Pequenos em quantidade de terra, mas grandes na produtividade, grandes na qualidade da produção, né?
Com certeza, a gente foi bem lembrado. Nós temos anualmente, esse último desafio, escreveram conosco aqui cerca de 6 mil produtores. A área de soja deles representa aí cerca de 10% da área de soja do Brasil, uma área bem representativa, acima de 4 milhões de hectares. E nós temos produtores que, desde o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que são produtores com módulo rural menor, até os agricultores aí do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, Bahia, que são grandes agricultores. Só para vocês terem uma ideia, uma das edições do desafio aqui, a SLC ganhou o desafio do Centro-Oeste, que é um grande agricultor e um dos maiores do Brasil, mostrando essa diversidade de produtores no tamanho, como você mesmo disse, que nós temos pequenos agricultores no tamanho, mas que são grandes em tecnologia e que sabem produzir muita soja por hectare. Isso que é realmente muito legal, ver que a tecnologia está disseminada, seja em pequenos agricultores, ou em médio, ou em grandes agricultores. Demonstrando mais uma vez a fortaleza do agro brasileiro. Eu queria só fazer um adendo. Pois não. Geralmente, nós nos espelhamos em outros países. Ou na Europa, ou nos Estados Unidos, nós estamos sempre nos comparando como o Brasil a esses países. E no agro, nós somos gigantes. Nós temos que nos orgulhar. No caso de soja, nós somos o maior produtor, o maior exportador, temos as maiores produtividades do mundo. E o nosso modelo aqui, criado pelo SESB, que é o Desafio Nacional de Máxima Produtividade, é um modelo de inovação aberta. Tudo que os agricultores utilizam nessas propriedades, no mesmo dia do desafio que nós terminamos lá o desafio, que nós apresentamos o resultado, nós subimos o case ali, explicando tudo que o agricultor fez, e como é que ele fez ao longo da safra, o que eram as culturas de cobertura, se ele tinha rotação de cultura, sucessão de cultura, alguma coisa que ele fez, no intuito exatamente de que a agricultura não é uma receita de bolo, mas que ele possa, os outros agricultores, se espelharem no que esse agricultor campeão está fazendo, no intuito da gente ir fazendo essa transferência de tecnologia. Um paralelo do modelo americano, lá o Challenge, que eles criaram lá nos Estados Unidos, eles não divulgam o que o agricultor campeão utilizou. Então, não tem muito sentido de você ter o desafio. Aqui o nosso está muito democrático e é um modelo de inovação aberto. Eu acho que isso é algo que nós temos que nos orgulhar muito de conseguir ter avançado aí ao longo desses anos aí. Só para dar um número, esse ano eu ainda não peguei, semana que vem com certeza nós vamos falar. Aliás, durante o fórum nós vamos falar sobre isso, mas o último ano, os campeões do desafio na fazenda produziram entre 70 e 90 de média, 90 sacos por hectare de média. Então não é só produzir mais que 100 sacas, que o ano passado foi de 100 a 135 sacas os campeões no desafio, e na média da fazenda, entre 70 e 90, mostrando que o modelo ele é possível de ser replicado. Os agricultores que são os campeões, eles conseguem ir transferindo aquilo que ele pratica no desafio para a área comercial da fazenda. Isso que é o grande, eu diria, intuito aqui do SESB. E alguns dos campeões, eles viram até celebridades, né? Viram? Eu brinco que é o Oscar da soja. E é merecido, porque os caras, Lógico, os caras são muito bons, eles são assim, igual eu falo, é um orgulho, a gente tem que ter muito orgulho de estar no Brasil, trabalhar com agronegócio e trabalhar com a cultura da soja. A cultura da soja ela é muito importante, a cultura da soja sozinha é responsável por 10% da balança comercial. Realmente é algo gigante. O Brasil já é o maior produtor e ele vai se consolidar tanto em produtividade quanto em expansão, né? Eu acho que a expansão ela vai acontecer de uma maneira mais gradativa, mas a produtividade vai continuar aumentando, haja visto que nós já temos essa tecnologia embarcada, vamos falar assim, para continuar avançando, né? Se nós temos produtores produzindo 70, 90 de média, e a média é 55, este ano foi 55, ano passado a gente atingiu mais, né? Foi em torno de 59 sacas, é possível nós incrementarmos
essa diferença aí, 20, 30 sacas por hectare nos próximos anos, não é algo disruptivo para falar. Então, se você pegar pela área brasileira, é um valor gigantesco, né, em produção. É verdade. Tem algum case que você lembra assim de inovação ou de tecnologia que foi adotada assim por algum vencedor em edição anterior que você falou, caramba, isso aqui é inovador? Eu acredito assim, a gente foi descobrindo essas tendências ao longo do ano, ao longo dos anos com os agricultores, junto com os agricultores e os membros aqui do comitê, as fundações, a universidade que nos apoiam aqui. Mas eu posso falar sobre várias técnicas que foram sendo identificadas ao longo dos anos. Por exemplo, a construção da química do solo em camadas mais profundas, né? Tipo 40, 50 centímetros de profundidade, você fazer a correção do solo ali em camadas mais profundas, foi algo que foi sendo descoberto ao longo dessa jornada. O uso de cultura de cobertura, por exemplo, no Cerrado mais braquiária, no Sul mais outros tipos de cultura de cobertura, no intuito de fazer a física do solo, que é algo mais trabalhoso, né? Não é algo de curto prazo. A questão da velocidade de plantio, que é sempre ao redor, nas máquinas convencionais, é ao redor de 4, 5 km por hora, porque você precisa fazer uma boa distribuição das sementes no solo, você precisa ter um arranjo espacial muito bem feito. O agricultor, geralmente, que são os campeões, eles estão com o time de aplicação muito bem aprimorado, usa semente de alta qualidade, com um bom tratamento de sementes, um cuidado ali para não perder para insetos, para praga, seja para pragas ou para doença. Então, assim, ele tem um manejo muito bem estruturado ao longo da safra. Então, no final, são essas técnicas que já estão aí disponíveis e cada produtor é uma realidade. Um ponto também que eu me recordo agora, a gente começou a observar há algum tempo que todas essas propriedades de alta produtividade, eles têm o solo descompactado. Nós medimos isso através da compactação do solo, geralmente menor que 1,5 megapascal. É uma medida bem fácil de fazer, e que isso também é uma realidade. Por quê? Porque esse solo está em equilíbrio. É um solo que não está compactado, que o produtor faz um bom plantio direto, ele tem uma cultura de cobertura, ou uma sucessão de cultura, ou uma rotação de cultura muito bem feita. Então, são essas coisas que a gente descobriu ao longo desses anos, e a gente tem casos de produtores que adotaram conosco, que passaram a frequentar o SESB, e que, quando começaram lá, produzia, sei lá, eu posso usar aqui o exemplo do seu Valdemar Zanella, lá de Mato Grosso, que é um produtor que acompanha a gente já há muitos anos, eu diria, acho que eles devem estar 7, 8 anos, está conosco aqui. Quando eles começaram, a produtividade deles era ao redor de 55, eles já tiveram anos de produzir acima de 70. Então, eles estão conseguindo escalar em áreas enormes, né? São áreas, o seu Valdemar hoje deve plantar em torno de 15 mil hectares, alguma coisa assim, é uma área grande. Mas, enfim, ele foi fazendo toda uma estratégia, foi usando cultura de cobertura, ele planta muita safrinha, ele sempre tem um solo coberto, ele fez uma boa correção do solo, então, assim, ele foi se aprimorando ao longo do tempo, que é o que eu falo, as técnicas já estão aí disponíveis. É como utilizar essas técnicas ao com favor. certeza ele não faz só o plantio direto, ele faz o sistema plantio direto por inteiro, né? Com certeza, Exatamente. é realmente sistema. Acho que é mais algo daquilo que eu estava falando, para nos orgulharmos, que praticamente o nosso sistema hoje no Brasil soja é sistema de plantio direto, ninguém faz soja convencional. O agricultor brasileiro por si já é um conservacionista, e o plantio direto, ele dá essa robustez. É o solo sempre coberto, onde o solo tem desnível, eles têm as curvas de nível, que foram acentuadas, mas está lá para proteger questões de erosão. Então, assim, o produtor montou toda uma estratégia para realmente extrair o máximo do sistema produtivo brasileiro, que é muito vitorioso. O agricultor brasileiro realmente é um agricultor que sabe produzir, é um campeão, né?
São os nossos heróis aí. A do gente nosso sempre país. costuma dizer que deveria ter estátua de produtor em tudo quanto é município desse país, né? Mas tem Tem, tempo ainda para o povo tem um aprender. dado, tem. A população ainda vai. Eu gostaria de adicionar um dado interessante em relação a isso que você está falando. Se nós pegarmos os municípios onde a soja se desenvolveu, vamos pegar ali Luiz Eduardo Magalhães, Sorriso, Lucas, o próprio Rio Verde, antes da chegada da agroindústria aí na região de Rio Isso. Verde, são os municípios que cresceram muito acima da média. O IDH desses municípios, eles são muito acima da média. E você chega no município, você instala ali, primeiro você instala o produtor se instala, daí depois tem o pessoal que presta serviço para o agricultor, que são as empresas de máquina, as revendas de defensivos agrícolas e sementes, logo você vai ter uma concessionária de carro, um supermercado, você vai criando um ecossistema ali em volta da cidade, e as cidades se transformaram nessas potências, né? São verdadeiras cidades onde você tem emprego farto para a comunidade, você tem todo um ecossistema ali, os agricultores que pagam bons salários para seus funcionários, você tem tudo funcionando. Isso é espetacular. Você pode pegar em todos os municípios aí que eu citei, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Rio Verde, Luiz Eduardo Magalhães, entre outros aí, série de municípios aí, que eles cresceram em volta disso. E hoje eles são municípios muito ricos, porque você tem tudo isso funcionando de uma maneira muito estruturada. Eu costumo dizer, Nilson, que onde a agricultura chega, a pobreza sai. É exatamente isso. Eu conheci a região do sudoeste goiano lá na década de 70, porque eu sou daqui, e conheço hoje. Eu conheci aquela região oeste da Bahia, eu conheci, meus 18 anos de idade, eu trabalhava em rádio no Nordeste, então eu passava por ali e era pobreza absoluta. Então, eu conheci aquela região naquela época e estive agora na Bahia Farm Show recentemente. É outra realidade, é maravilhoso de se ver. Assim como você pega Maranhão, Piauí, a gente falava no Piauí no passado, no Maranhão no passado, era só pobreza, era só coisa ruim. Hoje não, hoje você tem ilhas de prosperidade onde o agronegócio chegou. Exatamente, e assim, a gente teve um trabalho muito importante da Embrapa, né? A Embrapa foi muito importante nessa, eu diria, esse desbravamento do cerrado, o advento aí do uso do calcário, dominar essas tecnologias de produzir no cerrado. Se a gente pegar o caso de Mato Grosso como exemplo, a gente tinha era um Mato Grosso só e foi dividido. Quando foi dividido, o Mato Grosso do Sul ficou rico, e o Mato Grosso ficou mais ou menos, porque ficou com uma grande área de cerrado. Foi. E depois que a agricultura avançou, que o pessoal do Sul vieram para o cerrado com o advento da tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e também pelas indústrias, mudou o patamar. E hoje é uma potência, né? O Brasil se transformou numa potência. E a soja ela é a principal commodity hoje. Ela, como eu mencionei anteriormente, representa 10% da balança comercial, e a gente tem que ter muito orgulho, porque não é só quantidade, é quantidade e qualidade. Nós temos certamente os melhores agricultores do mundo, e a gente ainda tem muita coisa para avançar, e é exatamente isso que nós trabalhamos aqui no SESB. É incansável como é que nós provocamos os agricultores, fala assim: ei, agricultor, você que está lá produzindo 60 sacos, como é que você pode fazer para produzir 65, 70, 80. O teu vizinho aqui às vezes está produzindo já, que é o que eu falo, tá cheio de produtor em Rio Verde produzindo 75, 80 sacos de média. É aquela provocação boa, né? É uma provocação boa, e aí eu acho que é isso que é o legal, fazer parte de tudo isso. E no SESB a gente tem um time muito, muito diverso lá, com profissionais de diversas áreas, seja da indústria de defensivos, sementes, seja o pessoal da Embrapa, universidade, instituições ali de pesquisa que estão lá conosco há anos, né, 16 anos ali na luta, desde 2008. Eu entrei em 2010, já vão 14 anos lá, mas assim, é um trabalho que nós fazemos com muito orgulho. E nós queremos continuar avançando. Queria aproveitar aqui a deixa para reforçar
que no dia 4 de julho, ao vivo no Canal Rural, estaremos lá apresentando o case dos campeões das 5 categorias regionais, né, do não irrigado, e um case do irrigado, e obviamente uma dessas categorias vai sair o campeão nacional. E vai ser um momento muito legal, porque eu acho que a gente vai poder, sobretudo, reconhecer esse agricultor e esse consultor, que são os campeões, que serão os campeões, e dividir essas técnicas. É um momento ímpar, onde a gente vai falar abertamente, a gente tem lá um especialista do SESB, sempre tem uma pessoa do SESB, um membro do SESB, ou apresentando ali o case, falando o que foi o diferencial. Terminou a parte da tarde, o case já vai estar disponível lá no nosso site. Depois a gente vai fazer o reforço dessas técnicas através dos fóruns regionais. Nós pretendemos voltar a fazer os fóruns regionais. Ano passado até nós fizemos de uma maneira online, mas esse ano a gente vai se estruturar para tentar fazer esses fóruns de uma maneira presencial aí, para poder levar o máximo de informação possível para que cada produtor, dentro da sua realidade, possa utilizar isso junto com o seu consultor para continuar alavancando essa produtividade, que é como eu falei, tem espaço para ainda mais. Com certeza. Bom, cada fórum é um fórum, já são 16 anos, mas eu acredito que a expectativa seja grande, né? O que vocês prepararam para esse fórum? Como é que vai ser a cerimônia? O que vai acontecer lá? Olha, nós preparamos com muito carinho primeiros cases, como eu comentei, a gente já visitou e a gente já sabe quem são os campeões, tá guardado as 7 chaves esses campeões. Mas conta aqui, não vou contar para ninguém, não. A gente já tirou uma fotografia ali, então a gente vai apresentar quem é o campeão, em que estado ele está, que técnica que ele utilizou, etc. E esse ano nós temos acho algo para prestar bastante atenção. Tivemos ali foi um ano aí do El Niño, tivemos excesso de chuva para o centro-sul do Brasil e deficiência de chuva para o centro-norte. Então, a gente teve as condições mais adversas possíveis, por isso também que nós acabamos fechando em torno de 5 sacas menor que a safra passada, em torno de 55, nós estamos estimando aí, todo mundo está estimando ao redor, acabamos de ter o rally da safra ali, o pessoal fez uma boa radiografia ali, eles estão apontando ao redor de 55, eu acho que deve ser isso mesmo que vai fechar. E o que eu posso adiantar é que os campeões desse ano foram muito bem em relação ao ano passado. Mesmo com todas as adversidades climáticas. Todas essas adversidades. E o que eu estou querendo falar com isso? Que quem faz perfil de solo, quem faz cultura de cobertura, quem faz rotação de cultura, quem utiliza essas técnicas dos campeões do Desafio Nacional de Máxima Produtividade do SESB, é mais resiliente para passar sobre essas diversidades. Adversidades climáticas, vamos falar assim, ou por esses intempéries climáticas, veranico e tudo que nós passamos no ambiente da safra passada aí com El Niño se pronunciando. Então essa é a minha mensagem, que os produtores se preparem para fazer parte aqui conosco, entrar para aprender, trocar experiência, como eu falei, um modelo de inovação aberta, tudo estará aberto lá. Óbvio que ganhar é legal, alguém vai ser o campeão, mas mais importante que ganhar é ganhar experiência, troca de experiência e se desafiar na propriedade. Como é que eu saio de 60 para 65, de 65 para 70 e assim sucessivamente. Então ele vai aprendendo ali na área menor do desafio e vai escalando isso para dentro da propriedade. Por exemplo, um produtor que planta 1.000 hectares, ele não vai conseguir, talvez, fazer perfil de solo, fazer cultura de cobertura logo no primeiro ano, dependendo de onde ele está. Ele tem a safrinha ali, que é um negócio economicamente viável para ele, etc. Então, aqui ele começa numa área menor, começa com 20% da área, 15% da área, começa a se desafiar ali, e junto com o seu consultor, com a sua consultoria ali, ou mesmo com o time da fazenda, né, os produtores são muito observadores, como é que eles podem dar o primeiro passo.
E aí é como eu falei no caso do seu Valdemar Zanella, são produtores que começaram e que hoje estão... E o legal é que tem produtores que eles já foram campeões várias vezes. Ou, por exemplo, consultores que já foram campeões também várias vezes. O que isso significa é que ele está conseguindo transferir essas técnicas de alta produtividade, que é muito legal. Ele está conseguindo tirar isso do ambiente de uma área menor e levar para a área maior, como eu comentei antes. Meu amigo, deixa um convite aí para o pessoal assistir. Que horário que vai ser? Como é que vai ser a transmissão? Pessoal, dia 4, ao vivo no Canal Rural, a partir de 8h30 da manhã, estaremos lá apresentando todos os cases dos campeões. Os campeões, vai ser um momento de celebração, a gente tem ali toda uma premiação, reconhecendo esses agricultores, e sobretudo, eu acho que comemorando uma safra super desafiadora, mas que o produtor consegue, mais uma vez, conseguiu vencer. E um ponto só que eu também não comentei, que eu me recordo agora, assim, que acho que é algo para refletir, no momento onde nós tivemos uma baixa nos preços das commodities, seja soja, seja milho, praticamente todas as commodities. E a única alavanca que o produtor consegue mexer é a da produtividade. Ele não consegue mexer, exatamente. Isso não está no... O preço da commodity depende de uma série, depende da demanda, depende da safra americana, depende de uma série de fatores que não está no alcance do produtor, mas aqueles que está no alcance do produtor é produzir mais, de preferência usando a mesma quantidade de recursos naturais. É a mesma quantidade de adubo, é a mesma quantidade de insumos que ele utilizou na lavoura. Essa é a grande virada de chave, como produzir mais com menos. Você que está interessado... sem ter que preocupar, né, em comprar a área, sem ter que preocupar em comprar a área ou arrendar a área, que os preços estão na estratosfera, né? Muitas vezes alugar a área que nem é tão boa, ele tem que criar um perfil de solo naquela área nova, né? Então... Exatamente. Então, eu acho assim, essa é a chave para mim. A chave é a alta produtividade. Se você... É óbvio que tem produtores que eles estão preparados para fazer a expansão, vai fazer, não está no momento legal de expandir, como você falou, preço de terra alto, arrendamento alto, ancorado por aqueles preços de commodity que não são pós-pandemia ali, que eles estavam bem, assim, fora de uma realidade, vamos falar assim, mas o produtor que é profissional e que sabe lidar, sabe passar por essas dificuldades, ele sabe que é um momento que ele está passando por isso e que isso vai passar, é um ciclo. A commodity, ela vive desses ciclos de altas e baixas. E agora, assim, preparar, fazer uma safra boa aí, mais uma boa, pegar esses resultados aqui do SESB, ajustar alguma coisa na propriedade ali e partir para a safra 25 e 26, né? Então, assim, eu já... 24, 25, na verdade. 24, 25. Exatamente. Já aproveito para falar que entre o mês ali de setembro, outubro, a gente vai lançar de novo o 16º Desafio Nacional de Máxima Produtividade e a gente conta com a participação dos produtores que já estão conosco, esses 6.000, e novos produtores são muito bem-vindos para a gente poder fazer essa troca de experiência e levar o Brasil para onde ele merece, cada vez mais se consolidar como o número 1 em quantidade, mas em qualidade. Ser realmente... E aí, aqui, nós já fomos o país do futebol, mas agora eu tenho certeza que nós somos o país do agro, e a soja... Nada contra o futebol, nada contra o carnaval, mas no agro a gente está, ó... Não, aqui nós somos... Até a semana passada, ainda bem que eu não assisti o jogo, né? O Brasil empatou com a Costa Rica, né? Foi terrível. Eu assisti parte do primeiro tempo do jogo, mas o jogo foi muito... Foi lá, o futebol do Brasil não foi legal, não. Mas no agro aqui nós somos... No agro a gente dá um show. Nós dominamos. Meu amigo, que prosa boa, viu? Gostei demais da conta de conversar com você. Você é uma pessoa muito agradável. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo. Parabéns pelo SESB, parabéns pelo fórum. Parabéns por tudo que vocês têm proporcionado ao nosso agronegócio em termos de crescimento. Se o Brasil é o que é hoje, tem muito da participação do SESB lá. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em nome do SESB, mais uma vez eu que agradeço e esperamos vocês lá no dia 4, às 8h30, no Canal Rural, ao vivo, para o 16º Fórum Nacional de Máxima Produtividade do SESB. Até lá. Até. Gente, e eu vou ter o privilégio de estar lá no estúdio assistindo ao vivo a esse grande evento. Eu conversei com o Nilson Caldas, que é vice-presidente do SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, e nós falamos a respeito do 16º Fórum Nacional de Máxima Produtividade de Soja, SESB Safra 23-24, que acontece depois de amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Canal Rural, você vai poder acompanhar. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você. Deixa um comentário para a gente também, tá bom? Até a próxima prosa. Até lá. Tchau, tchau.